Uma grande traição no bando. Luffy e seus companheiros vão até as Ilhas Konami para entender o porquê dessa traição. Mas nessa história, precisarão enfrentar o inimigo mais poderoso que já viram. Por trás dessa traição, há vários segredos. Vamos entender tudo. Bora embarcar na jornada do pirata que estica para se tornar o rei dos piratas. O episódio começa com o Sop confuso com as coordenadas de Bug, que tinha prometido levar todo o bando para as Ilhas Konami, onde Nami se encontrava. Depois, Zoro apareceu e disse que não confiava totalmente no pirata palhaço. Afinal, poderia ser um truque. Inclusive, pegou a cabeça do inimigo e ameaçou jogar no mar. Mas Bug insistiu que era verdade, já que todos gostariam de ter o mapa da Grand Line de volta e ele o próprio corpo. Sem paciência para lidar com a cantoria do pirata palhaço, o caçador de piratas joga a cabeça do oponente em um barril. Enquanto isso, Luffy e Sanji estavam em outra parte do barco, pescando. O Chapéu de Palha continuava preocupado com a amiga, querendo saber apenas se ela estava bem. Sanji explicou que uma mulher como Nami não se aliaria ao bando do Arlong por conta própria. Zoro chegou ao local, alegando que a tatuagem da ruiva dizia o contrário. Os dois tiveram uma breve discussão sobre quais seriam os interesses dela, até que Luffy interrompeu dizendo que Nami deveria ter motivos para isso, e acrescentou que, independente da escolha que a amiga tinha feito, gostaria de ouvir o motivo diretamente dela. De repente, o Sop gritou "Terra à vista", apontando para frente, e lá estavam as Ilhas Konami. Em seguida, voltamos ao passado, que mostra Nami criança, brincando com uma menina e depois as duas jogando cartas com uma mulher. Porém, a lembrança foi interrompida por um dos tripulantes de Arlong, dizendo que era a vez da ruiva fazer a aposta. Durante a partida, Nami debochou do capanga que jogava contra ela. Inclusive, o Homem-Peixe achou que a venceria no jogo, mas ficou surpreso ao ver que tinha perdido todo o dinheiro que apostou. E sem acertar isso, acusou a ruiva de mentirosa e trapaceira, que respondeu que uma das regras do bando era não mentir com relação à grana. Logo depois, outro tripulante chegou, dizendo que Arlong gostaria de conversar com Nami. O caminho do local em que o capitão estava, podemos ver o corpo de Bug e até mesmo uma parte do circo dele. Ao entrar em uma sala, a navegante, assim nomeada por Luffy, encontrou o mapa e começou a folheá-lo, e em seguida voltamos há 8 anos atrás na vila Kokoyashi. Nami estava olhando um livro que continha mapas, mas com a chegada de outra menina e de uma mulher que apareceram anteriormente, ela decidiu tentar esconder o que fazia, mas não adiantou muito, pois logo foi descoberta. E depois, a adulta de cabelos vermelhos logo perguntou onde a garota tinha conseguido aquele livro, e logo descobriu que o objeto foi roubado. As duas entraram em uma breve discussão sobre não ter muito dinheiro na família. E Nami respondeu que, além de odiar ser pobre, que Nojiko, a menina de cabelos azuis, e a mulher não eram irmã nem mãe dela. Com isso, a garota acabou levando um tapa na cara e fugiu, bastante chateada com o que tinha acontecido. Enquanto Nami estava embaixo de uma árvore, vimos a mulher indo até a menina falar que tinha separado um prato de comida. Depois de ver que a garota estava relutante, ela decidiu contar uma história. Quando achou Nami e Nojiko, a unidade em que a mulher de cabelos vermelhos fazia parte estava enfrentando um bando de piratas no reino de Oikocho. Além de todos os membros se separarem, ela se encontrava morrendo de fome e achava que iria morrer, até que encontrou as duas, ainda muito jovens. A partir de então, quis cuidar das duas e sabia que aquela decisão era certa. E depois se virou para a ruivazinha dizendo que mais pra frente também saberia o que era certo. De volta ao presente, os pensamentos da Nami foram interrompidos com a chegada de Arlong, que além de dizer que a sala tinha muitas lembranças, alegou que a ruiva deveria se orgulhar. Afinal, graças a ela, o bando dele conseguiu identificar todas as bases da marinha, desde o local em que estavam até o reino de Goa. Apesar da ruiva alegar que nada daquilo pertencia a ela, o Homem-Peixe alegou que a tripulante era uma peça valiosa para o bando, mas por ter passado tanto tempo fora, pensou que a navegante não voltaria. Nami respondeu que voltaria, pois ambos tinham um trato, e logo depois entregou o mapa pro capitão. Arlong começou a falar dos planos dele, mas a ruiva sempre tentava alertá-lo de algo ou indagar que ele achava que a situação era muito simples de resolver. Depois de um tempo conversando, Arlong disse para Nami que uma das vilas ainda não tinha pago o tributo, que no caso era a vila Kokoyashi, lugar em que ela nasceu. Ao ouvir o nome do local, a ruiva engoliu seco e disse que não era bem-vinda lá, sugerindo outros nomes para irem completar a missão. Mas o capitão respondeu que essa tarefa requeria um toque humano, e em seguida
deixou a sala. Enquanto isso, a Marinha entrou no Baratie, alegando que gostaria de falar com o dono do local. Zeff chegou ao salão bastante intrigado com a presença de todos que estavam ali, principalmente do vice-almirante. Ainda por cima indagou que eles tinham perdido a festa. Garp começou a dizer que não estava ali para apreender o chefe, mas sim que gostaria de informações sobre o paradeiro de Luffy. Zeff disse que não se lembrava, pois eram muitos clientes, mas um dos homens da marinha indagou se ele realmente não lembrava ou não queria falar. Depois o vice-almirante disse que o procurado era inesquecível e tinha um chapéu de palha. Novamente Zeff disse que não o conhecia, mas ofereceu para todos um rango de graça. Mesmo com a resistência de um dos tripulantes, Garp se interessou pela comida e disse que adoraria comer carne mal passada. E a cena corta para Luffy e os outros andando por uma vila nas ilhas Konomi, que estava toda destruída. Zoro indagou que nunca tinha visto algo assim, e o Usopp ficou tão assustado que queria voltar para o barco. Ao andarem para frente, eles encontraram um grupo de pessoas, e o oficial dizia que eles não tinham mais tempo e dinheiro de novo. Enquanto um homem e uma mulher que estavam à frente do restante perguntava se ainda tinha tempo para entregar mais grana. A Nami surgiu respondendo que não. Todos ficaram bastante surpresos com a aparição dela. Luffy estava quase indo até a amiga, mas foi impedido por Zoro. Depois Nojiko apareceu e disse que a irmã era muito cara de pau de aparecer ali, e com raiva foi para outra direção. A ruiva não pareceu esquentar a cabeça e perguntou ao guarda se ele tinha algo para ela. A mesma frase se repetiu no passado, quando o oficial perguntou se Nami tinha algo para ele, e com isso a menina entregou o Atlas histórico do East Blue, pedindo desculpas e prometendo que nunca mais roubaria nada. Mas por ser um homem experiente, o guarda logo percebeu que a garota tinha cruzado os dedos e automaticamente invalidando o que tinha prometido. Com isso ele falou que a ruivinha não era uma criança ruim, mas teve uma atitude que não foi agradável, mas que antes de pensar em fazer algo do tipo de novo, era para procurá-lo primeiro, jurando que conseguiria um pico para ela. De repente, uma jovem entrou na vila alegando que piratas estavam chegando. Arlong e o bando dele invadiram o local alegando que a vila seria dele. Muitos moradores foram feridos ou mortos e diversas casas foram destruídas. De volta ao presente, o guarda entregou a caixa com dinheiro para Nami, que alegou que estava faltando. O homem insistiu dizendo que era tudo o que eles tinham, mas ela ordenou que conseguisse mais. E quando todos se afastaram, a Ruiva percebeu a presença de Luffy e foi logo perguntando o que ele e o bando estavam fazendo ali, pois era o lugar onde ela pertencia. Surpreso, o Chapéu de Palha respondeu que poderia perguntá-la a mesma coisa e disse que aquela não era ela. Depois Nami respondeu que só não era apenas a pessoa que eles esperavam. Luffy insistiu dizendo que se ela precisasse de ajuda, bom, ele tentou completar a frase, pois a Ruiva logo interrompeu dizendo que não precisava de nenhum deles, de uma maneira arrogante, e que apenas tinha os enganado para pegar o mapa e entregar para Arlong. E ainda ressaltou que nunca fez parte do bando idiota do Chapéu de Palha. O pirata que estica não conseguiu acreditar, mas Nami disse que todos precisavam se retirar do local e que nunca mais queria vê-los de novo. Mas ao virar as costas, ela ficou com os olhos cheios de lágrimas. Usopp disse que a situação não teria como ser pior, e perguntou se o ideal não seria que os quatro fossem embora antes de serem encontrados pelo bando de Arlong. Mas Sanji tinha certeza que havia algo errado. Zoro disse apenas que ela expulsou dali. E antes que pudessem discutir novamente, Usopp falou que Nami era de outro bando, o do mal, e depois ressaltou que todos os moradores tinham medo dela. Até que Luffy respondeu dizendo que nem todos, e chamando pelo guarda. O pirata que estica tomou a frente dizendo que gostaria de falar com a moça de cabelo descolado. E na hora de se apresentarem, Zoro alegou que todos eram caçadores de piratas e estavam atrás de Arlong. O homem disse que já tinha visto outras pessoas que tinham o mesmo objetivo, sendo maiores e mais fortes, mas nunca voltaram. Por fim ele cedeu e disse que o grupo deveria ir até uma casa à beira do pomar de Tangerinas, pois lá encontrariam a jovem. Após andar por um longo trajeto, eles chegaram ao destino que queriam e foram recebidos com uma espingarda apontada na direção deles. Luffy aparentou ser um dos poucos que não estava assustado e começou a falar que tinha algo em comum com a jovem e mencionou o nome de Nami. Nojiko disse que a ruiva era uma ladra e que depois de conseguir o que desejava, largava tudo e ia embora. Quando o Chapéu de Palha revelou que Nami fazia parte do bando dele, Nojiko disse que a irmã não tinha amigos. Sanji, sem perceber a oportunidade, disse que fazia sentido, afinal as duas eram lindas. Mas sem dar muita ideia pra cantada, a moça de cabelos azuis disse que dava pra ver o quanto a irmã tinha os enganado, além de ressaltar que Luffy não era especial e não tinha como ajudá-la. Até que Sanji sugeriu um rango em troca do tempo
tempo e de informações fornecidas por ela. Em primeiro momento, Nojiko disse que a despensa estava vazia e relutou, mas o cozinheiro conseguiu convencê-la de que fazia milagres mesmo com poucos ingredientes. O Sop ainda confirmou que a comida era a melhor do West Blue. Com isso, ele concordou e disse que era bom ter sobremesas. Por falar em comida, a cena seguinte é justamente Garp se deliciando com a carne feita por Zeph, deixando todos os outros cadetes um pouco assustados. Em seguida, o chefe retornou ao salão e perguntou ao vice-almirante se a comida era melhor do que da marinha. Surpreso, Garp respondeu que não sabia que Zeph já teve o privilégio de experimentar a comida da marinha. Sem perder tempo, o Garp perguntou novamente sobre Luffy, pois sabia que o rapaz tinha passado por ali. Zeph começou a enrolar, falando sobre guardar o vinho para uma ocasião específica e que decidiu abrir pois não via há tempos alguém da velha guarda, mesmo que tenham lutado em lados opostos. Depois falou que parou com a vida de pirataria, mas não por conta da lei, mas porque realmente estava na hora, alegando que tinha uma nova geração vindo com força. O outro discordou, dizendo que era apenas crianças impulsivas. Como uma forma de jogar indireta através de analogia, Zeph disse que o vinho estava perfeitamente envelhecido, mas que o tempo parasse e ia acabar estragando. Logo depois, os dois beberam seus respectivos copos, e Garp apenas disse que poderia servir uísque no lugar. A cena corta para Arlong e os tripulantes curtindo uma festa, com direito a música e bebida. Nami foi na direção do capitão, dizendo que eles precisavam conversar sobre a vila Kokoyashi, mas o Homem-Peixe disse para deixar para o dia seguinte. Afinal, a vila continuaria ali se eles pagassem o valor integral do tributo. A Ruiva respondeu que esse era justamente o assunto, e que envolvia o acordo que os dois tinham feito anteriormente. Arlong falou que ela precisava relaxar, mas antes que pudessem continuar com a conversa, um grupo de integrantes da marinha invadiu o local. Usando a ironia, o Homem-Peixe disse que o quanto era agradável receber Capitão Nezumi e os cadetes, e o homem disse que adorava pôr papo em dia, mesmo que tivesse recebido notícias preocupantes de Goza, que tinha sido atacado por piratas, e em seguida ressaltou que Homens-Peixe estavam causando tumulto nas ilhas Konomi. Ao perceber do que se tratava, Arlong pegou a quantia em dinheiro guardada no caixa que a Nami segurava e entregou a Nezumi, que respondeu ter outras preocupações. Arlong perguntou quantas, e o outro respondeu que era o dobro do valor que estava ali. Apesar do pirata ter alegado que era mais do que tinha combinado, não foi suficiente para convencer o integrante da marinha, que afirmou que estava cada vez mais difícil cobrir os rastros do aliado. Sendo assim, eles saem da festa para discutir o assunto em outro lugar, e Nami os acompanhou. Enquanto isso, Sanji serviu o jantar para todos. Nojiko afirmou que era o melhor prato que ela comeu na vida. O loiro disse que poderia fornecer mais, porém precisava de informações sobre Nami. Com isso, a jovem começou a contar a história, e novamente voltamos ao passado. A cena seguinte mostra a mulher de cabelos vermelhos entrando em casa correndo com Nami, e depois colocando as duas meninas em um esconderijo, no chão. Além disso, ela pediu que nenhuma das duas saísse dali, independente do que escutassem. De repente, Arlong entrou na casa com o capanga, e mesmo com a mãe das garotas tendo atirado, o Homem-Peixe pegou a arma dela e fez com que as balas fossem disparadas para o alto. Ele ainda indagou se era daquela forma que se recebia visitas. Depois, ele pediu dinheiro do tributo à mulher, que o fez, e o capanga conferiu a quantidade e estava certa. Mas enquanto caminhava em direção à porta, Arlong percebeu que tinham 3 pratos na mesa e perguntou quantas pessoas moravam ali. Perguntou 3 vezes. Quando ela disse que não tinha mais nada, o pirata tentou enforcá-la, até que Nami surgiu pedindo para que não encostasse na mãe dela. Vendo que não tinha mais solução, a mulher ofereceu o dinheiro para as filhas, e logo em seguida acabou sendo morta por Arlong, já que não tinha como pagar a parte dela. De volta ao presente, o Sop, chocado, perguntou se Nami estava trabalhando para o pirata que tinha matado a própria mãe, e Nojiko respondeu que sim. Luffy, bastante perplexo com a situação, se retirou do local e Zoro foi atrás. Os dois estavam no telhado da casa de Nojiko. A princípio, eles não falaram nada, até que Luffy alegou que Nami era apenas uma criança. Zoro respondeu que agora ela não era mais, e tinha escolhido um lado. O Chapéu de Palha depois afirmou que estava cansado de ouvir as pessoas falando sobre a amiga dele. Em seguida, o espadachim perguntou como o rapaz sabia que a Ruiva não era do bando de Arlong, e o pirata que estica respondeu que também sabia que o caçador de piratas não o mataria no pátio da base da marinha. Depois também ressaltou que tinha certeza sobre o Sop e Sanji, concluindo que Nami era boa e precisava saber disso.
Em seguida, os dois continuaram ali, em silêncio, observando as estrelas. A cena seguinte mostra Arlong e Nezumi tentando entrar em um acordo. Tudo estava indo bem, até que o capitão da marinha disse que o Capitão Peixe era o mais esperto do que dizem por aí. Isso fez com que Arlong ficasse um tanto que nervoso e começou a fazer uma série de perguntas que deixaram o outro em uma saia justa, tentando responder de uma forma que não o ferrasse. Depois que o pirata disse que não servia a ninguém, Nezumi decidiu voltar atrás e devolveu todo o dinheiro que tinha pedido. Quando eles se retiraram, Nami indagou sobre o acordo que havia feito anteriormente, perguntando se ele iria honrá-lo. Como uma forma de não deixá-la sem resposta, o pirata disse que se ela trouxesse o dinheiro ao amanhecer, o assunto estaria encerrado. Assim que Nami se retirou, Arlong pediu para que um dos capangas chamasse Nezumi de volta, e no fim soltou e disse que talvez o rato conseguisse uma grana extra no fim das contas, se referindo ao capitão da marinha Nezumi. Enquanto isso, no Baratie, Helmep pediu 2 bebidas, uma para ele e outra para Koby, que não queria aceitar pois ambos estavam em serviço. O filho de Morgan perguntou se o outro rapaz não era de beber. Em seguida, disse que não entendia a obsessão de Garp por Luffy. A frase fez Koby virar o shot na hora, e ainda quis repetir com mais 2 doses. Assim que ele bebeu o segundo shot, perguntou para Helmep se a marinha estava fazendo a coisa certa, afirmando que talvez o bando do Chapéu de Palha não fosse tão ruim assim. Surpreso que o colega já estava virando um amotinador, Helmep pediu para Koby falar tudo, e assim o rapaz revelou que Luffy era o neto de Garp, e logo depois bebeu o terceiro shot. Helmep não esperava por aquilo, mas disse que agora fazia sentido a perseguição. Depois, Koby percebeu que o outro cadete se identificava um pouco com Luffy, pela forma como ele falava sobre o assunto. O outro cadete afirmou que não tinha nada a ver com o pirata que estica, mas antes que pudesse continuar com a conversa, o bartender disse que uns dias atrás, um garoto com chapéu de palha tinha passado por lá. Ao ser indagado se sabia o paradeiro de Luffy, o homem respondeu que talvez, e de quanto valia a informação. Enquanto isso, Zeff estava contando algumas das inúmeras histórias que viveu para Garp. Depois, o vice-almirante disse que não queria se sentir enganado pelas histórias, mas o chefe respondeu que não, e a última coisa que queria era se intrometer em uma briga de família. Depois, ele disse que Luffy era muito especial, dizendo que o garoto lembrava Gold Roger. Garp ficou um pouco irritado e lembrou qual tinha sido o fim do pirata, executado pela marinha. Em seguida, quase soltou a palavra neto na conversa, mas conseguiu interromper a si mesmo antes e disse que não queria que o Chapéu de Palha acabasse do mesmo jeito. Zeff disse que o pirata que estica defendeu o restaurante quando foram atacados, e que mesmo estando fora da ativa, seguia o código. Até que Koby e Helmep entraram no salão e primeiro cochichou algo no ouvido do Garp, que apenas agradeceu pela comida e depois pediu para que o navegador traçasse uma rota para as ilhas Konomi. Zeff tentou impedir, dizendo que o outro deixasse Luffy em paz, alegando que os tempos tinham mudado. Mas as palavras não foram suficientes e Garp foi atrás do neto. A cena seguinte mostra o Sop tentando fazer bombas de fumaça, mas sendo desconcentrado por Bug, que estava tentando fazer algumas brincadeiras. Como uma forma do palhaço parar de falar, Sanji pegou uma laranja e colocou na boca dele. Depois vemos Nami indo pro lugar e começando a cavar, algo que estava no túmulo da mãe dela. Quando a ruiva conseguiu pegar o baú que precisava, foi surpreendida por Nojiko, que tentou acertá-la, mas acabou quebrando a caixa e revelando o que tinha ali dentro: joias que valiam muito dinheiro. Nojiko estava inconformada por achar que a irmã estava roubando o dinheiro da mãe dela, que estava ali no túmulo. Com isso, Nami decidiu revelar a verdade, e assim fomos transportados ao passado mais uma vez. A ruiva foi ter Arlong, dizendo que precisava falar com ele. Ao revelar o nome e que a mãe dela tinha sido morta pelas mãos dele, o Homem-Peixe logo se lembrou, e em primeiro momento, o pirata achou que a menina fosse querer vingança pela mãe, mas ficou surpreso ao ver o que ela queria, e que era se juntar ao bando. Todos começaram a rir, e Arlong perguntou por que aceitaria uma humana para fazer parte do grupo, até que Nami disse que tinha algo que o capitão gostaria de ter. E em seguida, ela entregou o mapa nas mãos dele.
surpreso ao ver que estava tudo bem desenhado, chegando até a dizer que foi o melhor mapa que já viu em East Blue. Arlong começou a suspeitar, depois perguntou por que a menina queria trabalhar para ele, visto que tinha matado a mãe dela dias antes. E ela respondeu que tinha algo que queria muito, e de volta ao presente, a ruiva revelou que o trato era o pirata vender a Vila Kokoyashi para Nami por 100 milhões de berries. Por isso, Arlong aceitou o trato e Nojiko disse que levaria uma vida inteira para conseguir o dinheiro, mas a irmã alegou que já tinha conseguido e iria comprar o local e a liberdade dos moradores. Nojiko sentou ao lado de Nami e perguntou por que a ruiva não tinha contado nada, afinal, as duas eram irmãs. Nami respondeu que não queria perdê-la. Indignada com a informação, Nojiko confessou que odiou por todos aqueles anos, enquanto na verdade a irmã só estava tentando ajudar. Porém as duas foram interrompidas pela marinha, que alegou saber da existência de piratas na região que estavam escondendo saques na área, além de alegar que o conteúdo dentro do baú era roubado. Logo, eles teriam que confiscar todo o dinheiro. Nami disse que não poderiam fazer isso, afinal tudo ali pertencia a ela. Porém Nezumi afirmou que a caixa continha milhões de berries e questionou como a jovem tinha conseguido aquele dinheiro todo. Ao perceber que Arlong tinha mandado os integrantes da marinha atrás dela, Nami tentou reagir, mas os homens foram mais rápidos e a seguraram. Depois, os outros recolheram 100 milhões de berries que continham no baú, e a ruiva gritou bastante e foi atrás para recuperar tudo e impedir que a Vila Kokoyashi fosse destruída. A cena seguinte mostra Arlong discursando para os tripulantes dele, dizendo o quanto os homens peixes eram superiores e que estava na hora de dominarem os mares e o restante do mundo, que eram considerados dos humanos. Enquanto ele falava, aparecia trechos de Nami correndo para uma tentativa de não deixar que o plano do capitão desse certo. Porém, ela parou no meio do caminho, gritando pelo nome dele e chorando. Além disso, a ruiva começou a se machucar com uma faca, atingindo o próprio braço, no qual estava a tatuagem do bando de Arlong. Até que Luffy segurou a mão dela. Nami disse que tinha pedido que ele fosse embora, e o rapaz confirmou. E novamente, ela disse para que o amigo a deixasse, pois não entendia a situação. Mas depois, a jovem mudou de ideia e aos prantos pediu ajuda pro Luffy. E assim, de uma forma emocionante, Luffy colocou o chapéu de palha sobre a cabeça de Nami, concordando que iria ampará-la. Depois, Luffy se vira e aos berros afirma que iria ajudar a amiga, que acabou se emocionando ao ver tudo aquilo. Em seguida, ele convocou Zoro, Sanji e Usopp. Assim que todos confirmaram, o último chamou a atenção perguntando o que estava acontecendo a alguns quilômetros dali. Com isso, eles perceberam que a Vila Kokoyashi estava sendo atacada por Arlong e os tripulantes dele. E esse foi o 7º episódio da série One Piece. Se você quiser saber do resumo dos outros 6 episódios, estará passando na tela. E o 8º episódio, o último episódio, será lançado aqui no canal. Então se inscreve para não perder nada. Valeu por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo.